E aí, pessoal, tudo bem por aí? Vamos continuar com o estudo dos sais, né, que nós começamos, as reações de salificação que se dão por neutralização. Na aula passada, eu mostrei para vocês aquela clássica equação onde o ácido clorídrico, HCl, se mistura à base hidróxido de sódio e juntos, em laboratório ou industrialmente, produzem o sal de cozinha, cloreto de sódio, né? Naqueles exemplos que eu citei na aula passada, os hidrogênios do ácido e as hidroxilas da base estavam em mesmo número, então tudo se transformava em água e ocorria a produção do sal. O que é um sal? É um composto iônico formado por um cátion e por um ânion. Nesse caso, o cátion vem da base e o ânion vem do ácido. Agora nós vamos continuar falando das reações de neutralização, só que agora são reações de neutralização parciais. Tá? Parcial é aquela que não acontece total. Tem alguma coisa no meio aí que vai se desviar um pouquinho. Existem dois tipos de reação de neutralização parcial. A primeira delas é a reação de neutralização parcial do ácido. Vejam só, o que nós temos aqui? Imagine que no laboratório nós tivéssemos dois frascos, um com ácido, outro com base. Como é que se chama esse ácido? Bom, como é que a gente faz o nome mesmo do ácido? Primeira coisa, analisamos quantos são os hidrogênios aqui no ácido. Nesse caso, são 2. Isso significa que o S queria ganhar 2 elétrons, ele é um ânion bivalente. Lá na tabela de ânions, lembrando que eu tenho que ter uma tabela de ânions e cátions na mão, né? Lá na tabela de ânions, o S-2 chama-se sulfeto, tá? Aí na história do mosquito, eto vai para hídrico, portanto esse é o ácido sulfídrico, que é aquele lá do cheiro de ovo podre, lembra disso? Ácido sulfídrico. E esta base, como que é o nome dessa base? Bom, primeira coisa, vamos olhar o número de hidroxilas. Quantas hidroxilas você vê aqui? Uma só. Isso significa que o cátion usado aqui é o K mais 1. O K, que é o potássio, ele é elemento representativo da primeira família da tabela. Toda vez que for elemento representativo, não há variação do NOx. O que eu quero dizer com isso? O único potássio que existe é o potássio mais 1. Então, na hora de dar nome, não precisa especificar. Basta falarmos que esse é o hidróxido de potássio. Só isso. Não precisa especificar a valência, que é o potássio 1. Aliás, se você colocar que é potássio 1, está errado. Porque daí, se você colocar que é potássio 1, dá a impressão que existe outro potássio. E isso não existe, tá? Bom, então imagine o seguinte, eu tenho um frasco com ácido sulfídrico e um outro frasco com hidróxido de potássio. Vou pegar volumes iguais deles e vou misturar. Quando eu misturar, vai acontecer o seguinte, ó. Vamos pensar no ácido um pouquinho. Quantos hidrogênios você vê aqui, ó? 2 hidrogênios. E na base, quantas hidroxilas nós vemos apenas? Uma hidroxila. Quando nós misturarmos os dois, vai acontecer o seguinte. Vai sair o hidrogênio do ácido para se encontrar com a hidroxila da base. Hidrogênio se encontra com a hidroxila. Juntos vão formar aqui, ó, uma molécula de água. Uma apenas. E o outro hidrogênio, ele encontrou a hidroxila? Não. O que vai acontecer com ele? Ele está sobrando. Nesse momento, tudo se quebrou, se separou e a molécula vai se rearranjar. Que molécula agora que vai se formar aqui? Molécula de um sal. O que é sal? É cátion mais ânion. Quem é o cátion? O potássio. Então, ó, o potássio, que tem valência mais 1, que tem NOx mais 1, que só sabe doar um elétron, ele vai doar, antes ele doava o seu elétron para a hidroxila. Ele agora vai doar o seu elétron para quem? Para o enxofre. Então, o potássio vai doar um elétron para o enxofre. Só que o enxofre não fica bem com um só, porque o enxofre é um ânion bivalente, ele quer ganhar 2. E aí, quem que vai ser o doador do outro elétron para o enxofre? Quem que está sobrando aqui, ó? O hidrogênio. Então, o potássio doa um elétron e o hidrogênio entra aqui no meio, ó, fazendo o papel de doador do outro elétron. Juntos, o que eles formaram? Um sal que foi gerado através de uma reação de neutralização parcial. Está sobrando ácido, está faltando base. O que deu para fazer foi isso. Na hora de produzir, ocorreu o quê? Eu tenho mais hidrogênios do que hidroxilas, então o hidrogênio fica entre o cátion e o ânion, formando um sal que a gente chama sal ácido, de neutralização parcial do ácido.
Na hora de dar nome a esse ácido, tem que falar lentamente. KHS, não pode falar KHS, senão fica feio, né, gente? Nome desse sal. Como é que a gente dá nome mesmo a um sal? A gente analisa a molécula da direita para a esquerda e coloca nome do ânion seguido do nome do cátion, não é isso? Como é que chama o S? Sulfeto. Então, ó, esse sal é o sulfeto. Agora, o hidrogênio deriva de onde? Do ácido, né? Então, eu vou ter que avisar isso na nomenclatura. Esse é o sulfeto ácido. De qual metal? De potássio. Esta é a nomenclatura usual. A oficial seria assim, quer ver? Ó? Sulfeto, hidrogênio de potássio. Ou eu poderia encontrar assim também, ó. Hidrogênio sulfeto de potássio. Vejam que agora na terceira maneira eu juntei as duas palavras, ó. E aí o S fica com dois S quando você junta as duas aqui, ó. Sulfeto hidrogênio de potássio, hidrogênio sulfeto de potássio, ou sulfeto ácido de potássio, que é produto de quê? De uma reação de neutralização parcial do ácido. Quando que acontece isso? Quando eu tenho, na molécula, eu tenho duas concentrações iguais, concentração do ácido estava igualzinha à concentração da base, juntei os conteúdos em mesma quantidade de volume, por exemplo, eu tinha aqui uma solução de 1 mol por litro, aqui também tinha uma solução de 1 mol por litro. Ter uma solução de 1 mol por litro significa que em cada litro eu tenho X moléculas de ácido e também X moléculas da base, mesma quantidade de moléculas. Aí eu pego desse 1 litro, 10 ml de cada um deles, misturei. Quando eu misturei, o que eu formei? Sulfeto ácido de potássio. Por que ocorreu o resíduo de hidrogênio? Porque na molécula do ácido eu tenho mais hidrogênios do que na molécula da base. Consequentemente, faltou base, sobrou ácido, digamos assim. Por isso chama-se neutralização parcial, tá? Existe a neutralização parcial do ácido e existe a neutralização parcial da base. Vejam agora que eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Quando agora, o que vai acontecer? Eu terei mais base, mais hidroxilas do que hidrogênios, tá? Vejam só. E aí depois eu vou mostrar para vocês um terceiro caso, se eu não quiser que sobre. Você deve estar me perguntando assim, mas professora, e se eu não quiser que sobre ácido? Se eu não quiser que sobre um deles? Aí você vai fazer aquilo que vocês já devem fazer em outros casos, que é o balanceamento da equação, tá? Aí nós vamos balancear, que significa o quê? Lá no laboratório, ao invés de usar os mesmos volumes, nós vamos variar. Nós vamos agora ter que usar um pouco mais de um deles, para que não tenha sobra, para que não fique no meio do sal o hidrogênio, tá? Existe essa possibilidade, que é o que mais se faz, inclusive, que é fazer o balanceamento. Primeiro eu vou mostrar para vocês sem balancear, tá? Então agora, ó, vou chamar aqui de item B, reação de neutralização parcial agora da base, tá? Então imagine que eu tenho assim, quer ver, ó? Eu tenho HNO3 mais CuOH2. Primeira coisa, vamos usar a nomenclatura para a gente lembrar, não pode esquecer disso, porque muitas vezes os exercícios partem do nome, não da fórmula, tá? Bom, como é que chama HNO3? Primeira coisa que eu vou olhar, quantos hidrogênios eu tenho no ácido? Um só. Isso quer dizer que o NO3 quer receber um elétron. Lá na tabela de ânions, nome dele? Nitrato. História do mosquito. O mosquito teimoso, tibato, tipico, tibétano vítrico. Ato vai para ico. Portanto, esse é o ácido nítrico. Ácido nítrico. Vou juntar o ácido nítrico a uma base, CuOH2. Quantas hidroxilas você vê aqui? 2. Isso significa o quê? Que o cobre queria doar 2 elétrons. O cobre, gente, não é elemento representativo. É elemento de transição, da família do Zezinho, cadê o Guinho? Comi agrião no almoço, família 11, 12 lá da tabela, no cantinho da tabela. Esses elementos são de transição, eles têm NOx variável. Então, se você procurar na tabela de cátions, você vai ver que além do cobre 2, tem outro. Esse é o mais rico. Então, na hora de dar nome,
Você tem que falar, olha, eu já percebi que além do cobre 2 tem o cobre 1, esse é o 2, então eu vou especificar assim, ó. Esse é o hidróxido de cobre 2, algarismo romano. Ou para falar que ele é o mais rico, esse é o hidróxido, que vem do latim cuprum, hidróxido cúprico, tá? Então estou juntando um ácido com uma base. E aí o que está acontecendo de novo? Ó, dá uma olhada no ácido. No ácido eu só tenho um hidrogênio, mas dá uma olhada na base. Na base eu tenho duas hidroxilas. Era uma vez os dois juntinhos, o hidrogênio se encontrou com a hidroxila e formou-se aqui uma molécula de água. Só que essa hidroxila não tem hidrogênio para ela vai ficar guardando uma possibilidade de ser usada. E aí o uso vai ser onde? Na formação do sal. O que é sal mesmo? É cátion, que vem da base, com ânion, que está no ácido. O que significa esse mais 2 no cobre? Que o cobre precisa doar 2 elétrons. Só que o que significa o menos 1 no nitrato? Que ele só quer receber 1. Aí o cobre vai lá, doa 1 elétron para o nitrato, nitrato fica feliz da vida, grudadinho no cobre, só que o cobre precisa doar mais 1. Quem que agora vai receber esse 1 elétron? A menininha aqui embaixo, ó, a hidroxila, que sempre ganha 1. Então o cobre doa 1 elétron para o nitrato e o outro elétron ele doa para a hidroxila, para o grupo OH. E aí o que eu formei? Um sal com resíduos de base, um sal que provém de uma neutralização parcial da base. Está sobrando base, está faltando ácido. Nome desse sal. Da direita para a esquerda vem o nome do ânion, seguido do nome do cátion. Esse sal chama-se nitrato básico, porque eu tenho que falar que existe resíduos aqui. Nitrato básico de cobre 2. Ou chama assim, como é que chama? OH? Hidroxila, não é? Ou ele chama assim, ó, hidroxinitrato de cobre 2. Ou hidroxinitrato cúprico, porque para falar que é o cobre mais rico, o cobre que doa 2 elétrons. Então, esses dois exemplos foram exemplos de neutralização parcial do ácido e parcial da base. Agora eu vou mostrar para vocês, com os mesmos dois exemplos, o que fazer se eu não quero que ocorra a sobra, a presença do hidrogênio, a presença da hidroxila, tá? Então, nós vamos fazer assim, quer ver, ó? Vamos agora para uma outra equação, vou usar aquela mesma lá do KHS, tá? Para vocês compararem, né? Quando vocês montarem o caderno, vocês compararem o produto da neutralização parcial com o produto da neutralização, que agora eu vou mostrar aqui para vocês, neutralização total, tá? Então agora nós temos aqui reação de neutralização ou salificação, que é a produção do sal, total, tá? Com balanceamento, ou seja, nós vamos ajustar as quantidades, tá? Nós vamos fazer o balanceamento. Então, tínhamos lá H2S e KOH. Vimos anteriormente que se a gente deixar assim, vai formar o KHS, e eu não quero. O que eu vou fazer? Eu vou fazer agora com que a quantidade de hidrogênios fique igual à quantidade de hidroxilas. Como é que eu faço? Eu venho e faço assim, ó, ponho 2 aqui. Não, né, gente? Eu não posso modificar uma fórmula que essa fórmula nem existe. Para um K, basta uma hidroxila. Então eu tenho que pensar o seguinte, eu vou aumentar a quantidade base e não modificar a fórmula dela. Como que é aumentar a quantidade? Vou colocar o seguinte, ó, um 2ão aqui, ó. Esse 2ão a gente chama de coeficiente, que significa o seguinte, eu agora não tenho mais uma molécula de KOH, eu tenho duas. Eu tenho um KOHA e outro KOH para reagir. Então eu tenho 2 vezes a mesma amostra, a mesma fórmula. Aí o que fica mais fácil entender? Que agora eu tenho 2 hidrogênios que vão encontrar, cada um, as suas respectivas hidroxilas, porque agora eu tenho 2 hidroxilas. Um hidrogênio mais uma hidroxila dá uma água. Outro hidrogênio mais outra hidroxila dá outra água. Quantas águas produzimos? 2 moléculas de água.
certo? E agora, ó, saíram todas as hidroxilas, saíram todos os hidrogênios. O que sobrou? De novo, matéria-prima para produzir sal. Sal é cátion com ânion. Cadê o cátion? Está na base. Quantos agora potássios eu tenho? Agora eu tenho 2. Esse 2zinho é o mesmo 2 aqui, ó. Para falar, e agora chama índice. Aqui chama coeficiente. Aqui serve para a molécula inteira. Aqui eu estou mostrando que eu tenho 2 potássios. E precisava mesmo, porque você lembra que o enxofre ganha 2? Cada potássio só doa 1. Agora cada potássio vai poder doar 1 elétron para o enxofre, produzindo agora o sulfeto de potássio, que não tem mais resíduo, não tem mais hidrogênio no meio. Produzir exatamente o composto iônico, que é um sal produzido da reação de salificação. Para você saber se está certo, faz aquele do escorrega e cruza. Era uma vez o potássio que sempre quer doar 1, né? Ó, cada potássio doa 1 elétron para uma hidroxila. E o enxofre quer sempre ganhar 2. É só olhar o número de hidrogênios lá. Escorregou, cruzou, escorregou, cruzou. No fim, deu K2S? Sim, deu K2S. Então, você acertou. Reação de neutralização total com balanceamento. Você vai colocar quantas moléculas aqui forem necessárias. No caso, eu sempre vou escolher um número que faça com que o número de hidrogênios fique igualzinho ao número de hidroxilas, tá? Vejam aqui agora o exemplo do ácido nítrico que eu fiz há pouco sendo balanceado, tá? Com o hidróxido de cobre 2, que a gente vai ter que fazer também o balanceamento, tá? Olha só, então eu tinha lá HNO3 mais o CuOH2. Quem que aqui estava ganhando? A quantidade de hidroxilas, não é? E a quantidade de hidrogênios era menor. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer com que essa quantidade esteja lá. Então, eu mando esse 2 para lá, ó. Aí, com isso, eu fico aqui com 2 hidrogênios. E na base, eu já tinha 2 hidroxilas. Um hidrogênio mais um hidrogênio, uma água. Mais uma água eu formei 2 águas aqui, ó. 2 moléculas de água, 2 mols de água. E que sal formei? Sal é cátion com ânion. O cátion está lá na base. Era uma vez o cobre que queria doar 2, por isso ele estava com 2 hidroxilas. E agora ele vai doar esses 2 para quem? Para 2 nitratos. Porque quando eu escrevo 2HNO3, eu tenho 2 vezes esse ácido agora. Cada nitrato ganha 1, não é? Como o nitrato é um composto que tem nitrogênio e oxigênio, eu vou colocar ele entre parênteses e vou falar que agora eu usei 2 nitratos. Cada nitrato recolheu 1 elétron do cobre, formando o sal nitrato de cobre 2, que não tem mais resíduo de hidroxilas. É um sal gerado pela reação de neutralização total, com balanceamento. Então, você pode fazer o balanceamento usando a quantidade necessária de cada um. Se eu tiver, por exemplo, aqui 3 hidrogênios e aqui 2 hidroxilas, eu cruzo os números. Mando 2 para um lado, 3 para o outro. Nós vamos fazer esse exemplo no exercício, tá bom? Então, fizemos reação de neutralização parcial do ácido, parcial da base. E reação de neutralização total. Todos eles gerando o quê? Sais. Sais são compostos iônicos que derivam, por exemplo, podem derivar em laboratório de um ácido e de uma base. Se eu quiser saber se essa fórmula está certa, faço o seguinte, ó. Era uma vez o cobre. Com quantas hidroxilas ele estava? 2. Quer dizer que o cobre quer doar 2. E era uma vez o nitrato. Cada nitrato estava com um hidrogênio só, né? Antes do balanceamento. Isso quer dizer que cada nitrato quer ganhar 1. Aí escorregou, cruzou. Eu produzi um cobre e 2 nitratos juntinhos, ó, porque o 2 veio para cá, sim. Então eu fiz o balanceamento correto, eu gerei o sal nitrato de cobre ou nitrato cúprico, tá bom? Próxima aula, a gente vai estudar um pouquinho mais de nomenclatura e formulação dos sais. Tá bom, gente? Muito obrigada pela atenção. Até lá!